Cerca de 70% dos municípios do Paraná têm até 15 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O governo do estado investiu desde 2019 mais de R$1 bilhão em obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos, bens de serviço, e os recursos são da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, que mantém convênios com as prefeituras. São 2.688 ações exclusivamente nessa modalidade de município, ou seja, até 15 mil habitantes, de um total de 4.600 que foram implementadas pela gestão em todo o Paraná via SEDU. Eu começo com o professor. Isso é de repente um sinal de que o governo estadual está descentralizando, está atingindo mais as cidades as cidades menores? Ou assim, 1 bilhão também nem é tanto dinheiro assim quando a gente está falando de 3 anos e todos esses municípios? Olha, Paulo, o mais forte atende ao... É o hábito, fica tranquilo, fica tranquilo. É o hábito. Paulo, Vitor, poucas vezes eu tenho o prazer de compartilhar contigo. O Paulo é mais eloquente, mas eu sou mais bonito. Aí, de beleza masculina, a só por ter cabelo já ganha 10 pontos. Comigo. Olha, há que ver que o mais forte tem que distribuir. Isso é um detalhe importantíssimo. E 70% dos municípios do Paraná têm até 15 mil habitantes. Então, é evidente que o governo do estado, que tem aí a fatia, que tem o recurso, que tem o bolo, fazer essa distribuição. E isso não é a primeira vez, né? Em 2019, lá foi 1,14 bilhões em obras de infraestrutura. Não tem como não ser diferente, né? Já que há uma secretaria especializada, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, que é a SEDU. E há que manter convênios aí com as prefeituras. As prefeituras não conseguem fazer as obras, né, de infraestrutura. E aí, um detalhe importante é também um palanque. Um palanque, porque, se não estou enganado, um ex-prefeito de Maringá foi também secretário de Desenvolvimento Urbano. E é um caminho para andar por todo o estado do Paraná e fazer fortes ligações políticas com essas prefeituras. Há um pouco tempo, nós vimos também um outro secretário do Meio Ambiente que entregou caminhões de resíduos e veio até para Maringá para colocar uma coisa interessante, Kim, caixinha de abelha dentro do Parque do Ingá. Eu perguntei para mim, não será que a abelha já morava dentro do parque? Mas não, uma coisa mais dentro do parque, uma caixinha para abelhas nativas. Mas para mim que as abelhas nativas moram na floresta de modo natural. Então, há dois vieses aí, Vitor, e uma delas é o compromisso de desenvolvimento do Estado como um todo, e, por outro lado, a discussão que tem um viés claramente também político aí de fazer relações com os municípios do Estado do Paraná. Vamos lá, Pamela. 70% dos municípios daqui do Paraná tem 15 mil habitantes. Foram dos 2.600... Que é o que eu havia comentado. 2.688 ações de 4.600. Fazendo uma continha rápida aqui, quer dizer que esses 70% dos municípios, esses 70%, receberam 58% das ações feitas pelo Estado na questão de desenvolvimento. É bom o Estado fazer esse investimento também focado em cidades menores, no sentido de os municípios maiores, via de regra, têm mais recursos do que os menores. Precisa de uma atenção de fato ou não? Dá para se virar? Vitor, eu vou discordar do professor. Eu acho que não é uma questão política, eu acho que é uma questão de justiça. O que nós estamos acostumados a ver são governos estaduais que distribuem muito ali das verbas, mais na região metropolitana de Curitiba, muito, né? E mais nos grandes centros. E as pequenas cidades, né, as cidades menores, elas precisam tanto ou até mais do que esses grandes centros. Porque se a gente pegar Maringá, por exemplo, Maringá tem uma grande arrecadação, né? Ela pode fazer muita coisa sozinha. Já um município pequeno, ele depende muito de verbas externas, né, do Estado, verbas federais. Então, eu acho interessante que esse investimento seja distribuído aí nos últimos anos, em grande parte, para os pequenos municípios, porque muitas vezes a gente vai aí para os municípios menores e nos damos conta, né, da quantidade de carências que eles têm. Então, eu acho interessante, sim, o governo do estado contemplar estes municípios.
como você disse no começo aí da pauta, foi um valor distribuído aí durante todo o mandato. Então, dizer que é político, eu acho que não é correto. Se foi distribuído durante todo o mandato e não só agora, o governo do estado está correto. A gente precisa, quando as pessoas acertam, a gente precisa dizer, porque eu acho que é um incentivo para que elas continuem. E quando erram, a gente tem que criticar. Agora, criticar tudo por criticar, aí eu acho que não é saudável. Então, eu acho muito bom que esse investimento esteja focando aí nos pequenos municípios, que a gente sabe que precisa muito. E ainda mais, né? Se a gente pegar estradas aí, por exemplo, também, que ligam esses pequenos municípios aos maiores, também está precisando de investimentos. Então, a gente espera que isso continue. O Kim Rafael, parafraseando uma importante banda chamada As Meninas, do início dos anos 2000, é que o problema todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Dá para dizer que isso é justiça social? Tá mais para justiça eleitoral. Por que eu digo isso? Porque eu acho que nos últimos anos, aqui no estado do Paraná, nós tivemos um alinhamento político muito grande. Os prefeitos que participaram das últimas eleições tiveram, pelo menos a maioria, um alinhamento político com alguns secretários, com alguns deputados estaduais que são ligados à base do governo Ratinho e também do próprio Ratinho. Então, assim, não foi por acaso que o Ratinho ganhou o primeiro turno, né, no seu primeiro pleito aí para governador. E agora, que tudo indica, pelo menos nesse cenário, também tem uma grande força política com relação ao alinhamento político com os municípios, né, com os prefeitos, né, com alguns vereadores e também com os deputados estaduais. Então, acho que isso é muito mais ligado com questões eleitoreiras do que qualquer outra questão e alinhamento, enfim, e a sua base, né? Mas não dá para descartar realmente essas questões, que assim continue então, né? Se é para fazer investimentos, eu acredito que o investimento gera o desenvolvimento, o desenvolvimento gera prosperidade, e a prosperidade nada mais é do que a arrecadação. Então, eu acho que o Estado ganha com isso, todo mundo ganha com isso. Mas como a Pâmela colocou aqui, tem muitos asfaltos das PRs, né, para serem alinhadas, melhoradas, já que todo mundo que foi entrevistado por essa bancada sempre, pelo menos da parte do governo do estado, sempre disse, né, que o Paraná é um canteiro de obras. Pois é, mas tem muitas obras ainda que não terminaram e ainda estão paradas. Então, acho que é bom também dar uma olhada, né, para essas obras que ainda faltam terminar. Só um detalhe ali. 30 segundos. Você é de engenheiro Beltrão, não é? Não. É que é engenheiro Beltrão, eu pensei que era de lá. Melhor ter falado engenheiro do que Pato Branco, daí ia dar briga. Francisco Beltrão, rapaz. Francisco Beltrão, é do primo, então. É engenheiro do governo de 2019 a 2022.